Casa de Cômodos, conto de Aloísio Azevedo. Há no Rio de Janeiro, entre os que não trabalham e conseguem sem base pecuniária fazer pecúlio e até enriquecer, um tipo digno de estudo é o dono da casa de cômodos, mais curioso e mais completo no gênero que o dono da casa de jogo, pois este, ao menos, representa o capital da sua banca, suscetível de ir à glória, ao passo que o outro nenhum capital representa, nem arrisca, ficando além de tudo isento da pecha de mal procedido. Quase sempre forasteiro, exercia dantes um ofício na pátria que deixou para vir tentar fortuna no Brasil. Mas percebendo que aqui a especulação velhaca produz muito mais do que o trabalho honesto, tratou logo de esconder as ferramentas do ofício e de fariscar os meios de, sem nada fazer dinheiro. Foi a um patrício seu, estabelecido no comércio, pediu e dele obteve uma carta de fiança. Alugou um vasto casario de 2 ou 3 andares, meteu-se lá dentro, pregou escritos em todas as janelas, e agora o verás. Como na capital federal há mais quem habite do que onde habitar, começou logo a entrar-lhe pela casa, à procura de cômodos. Uma interminável procissão de desamparados de sorte e de magros lutadores pela vida que lhe foram enchendo surdamente, do primeiro ao último, os numerosos quartos. Mas houvesse, e não faltariam para os ocupar, estudantes pobres, carteiros e praticantes do correio, repórteres de jornais efêmeros, moços de botequim, operários de todas as profissões, comparsas e figurantes de teatro, pianistas de contrato por noite, cantores de igreja, costureiras sem oficina, cigarreiros sem fábrica, barbeiros sem loja, tipógrafos, guarda-freios, limpa-trilhos, bandeiras de bondes, enfim, toda essa gente pobre, rara, que se inventaram os postos mais ingratos na luta pela vida, os mais precários e os mais arriscados. Essa gente que em tempo de paz morre de fome, e em tempo de guerra dá de comer com a própria carne as bocas de fogo das baterias inimigas. Mas por entre a aflita farandolagem dos ganhadores de pão para a boca, surge sempre na casa de cômodos um tipo que é o desespero do locador e o tormento dos locatários. Refiro-me ao poeta boêmio. O poeta boêmio é para o alugador de cômodos o osso do seu ofício. Sem emprego, sem rendimentos de nenhuma espécie, sem mesada e sem mobília, carregado de sonhos, que são os filhos que lhe deu Quimera, sua amante. O poeta boêmio vive da desgraça e da glória de ser poeta, atravessando indiferentemente todos os andares da miséria. Olhos fixos no ideal, aos encontrões com os miseráveis que sobem e com os miseráveis que descem, as longas escadarias do negro e frio castelo. Seu pé, quase descalço, não respeita o que topa, nem escolhe o terreno que pisa, e vai mundo afora, naipeando pelos simétricos canteiros da burguesia indignada e pelos relvosos curadores das lavadeiras em fúria. Esse é o anjo mau da casa, o terror dos vizinhos, o mal querido de todos os locatários. Dorme enquanto os outros trabalham, e durante a noite conversa com as estrelas, declamando em voz alta coisas de amor e de fantasia que ali só ele e elas compreendem. Esse nunca paga. Mas que importa o calote de um boêmio cujo quarto era pouco maior que uma sepultura, se os outros inquilinos aí ficam para ir despejando todos os meses na funda algibeira do malandro os 30, os 40, os 50 e os 100 mil réis? E se com esse dinheiro pode o alugador de cômodos pagar o aluguel do prédio, e comer, e beber, e gozar?
pondo ainda de parte o seu pecúlio, em que já se abotou a futura riqueza e talvez a futura comenda. E assim vai vivendo o esperto forasteiro, a barba longa, perna alçada e barriga farta, enquanto os outros trabalham para ele. Lá, um belo dia de fim de mês, um dos estudantes da casa, tendo devorado a mesada, atira a canastra pela janela e foge em seguida, abandonando a estreita cama de ferro, a mesinha e o lavatório. E como os maus exemplos, aproveitam sempre um segundo estudante, e um terceiro, e um quarto. Seguem como as famosas pombas do mestre Raimundo Correia. O vôo do companheiro, e cá vão ficando no pombal as meias cômodas, as estantes americanas e as cadeiras compradas no Belchior. E outros inquilinos atrasados no pagamento do mês vencido, lá se vão a contragosto. Não já pela janela, mas pela porta da rua, com uma descompostura atrás, deixando nas gloriosas mãos do triunfador como despojo de luta os tarecos que constituíam a sua mobília. Então, o dono da casa de cômodos começa a anunciar quartos mobiliados e começa a cobrar aos novos hóspedes o duplo do que cobrava aos primitivos. E ao fim de algum tempo, aí está o nosso homem pondo de parte a cada mês o triplo do que dantes punha, porque já não aluga aposento sem mobília e sem roupa de cama. São sempre os inquilinos quem guarnece de móveis as hospedarias desse gênero. Daí a ter o que se chama casa de pensão só vai um passo, e a coisa faz-se quase sempre do seguinte modo: como o malandro nada mais tem a fazer durante todo o mês do que cobrar os aluguéis no dia primeiro, enche as horas de calor a ensinar habilidades ao seu cão ou ao seu papagaio, e nas horas frescas vai para a calçada da rua cavaquear com os vizinhos. Entre estes, há sempre uma quitandeira de quem o dono da casa de cômodos, começando por merecer a simpatia, acaba por conquistar a confiança e o amor. Juntam-se, e quando ela dá por si, está cozinhando e lavando para todos os hóspedes do eleito do seu coração, sem outros vencimentos além das carícias que lhe dá o amado sócio. Assim chega a empresa ao seu completo desenvolvimento, e o dono da casa de pensão começa a ganhar em grosso, acumulando forte, sem trabalhar nunca, sem empregar capital próprio, até que um dia, farto de aturar o Brasil, passa com luvas do estabelecimento e retira-se para a pátria, deixando naturalmente também com luvas a preciosa quitandeira ao seu substituto. E quando algum dos inquilinos fala mais alto no seu quarto, ou quando os estudantes e as costureiras dão para rir e cantar, acode o locador e ordena que se calem, gritando que não admite barulhos em sua casa. Sua casa! Ora, eis aí, ao meu ver, uma coisa singularíssima. O aluguel daquele prédio é pago pelos hóspedes, como é a mesa, o gás, a água e o serviço das criadas. Tudo o que está ali dentro foi comprado pelos locatários e não pelo locador. Ali só há um homem que não trabalha e que não paga o lugar que ocupa, nem a comida que consome, nem o serviço dos que os servem. E é, no entanto, esse homem justamente quem só tem ali o direito de dizer que está em sua casa, e o único que grita e manda como verdadeiro dono. Será legal, mas é injusto e é duro. Se ao menos o especulador tomasse a responsabilidade do que se passa dentro de sua casa, vá. Mas nem isso acontece, porque quando os inquilinos são vitimados pelos gatunos, ninguém lhes responde pelo objeto subtraído. Entrássemos lá agora, nesse instante, e espiássemos para dentro de cada quarto. Neste, veríamos um pobre homem a fazer charutos. Naquele, uma mulher a coser camisas. Mais adiante, um artista a desenhar. Outro a decorar um papel de comédia. Outro a escrever. Outro a consertar relógios. E aqui, um estudante às voltas com uma caveira e um compêndio de medicina.
e ali um fotógrafo a preparar clichês. E se indagássemos o que fazem os hóspedes ausentes cujos quartos estão fechados e não garantidos por ninguém, saberíamos que todos eles andam a ganhar a vida, ao balcão, na rua, nas oficinas, nas secretarias, nas redações das folhas e nos escritórios de todos os gêneros. Pois bem, enquanto toda essa gente moureja, o que faz o locador? O locador, defronte do seu papagaio, estala os dedos com a mão no ar e, risonho, a babar-se feliz, diz-lhe pela 1000ª vez: papagaio real, para Portugal. Quem passa, meu louro? É o rei que vai à caça? Todavia, certo é que dentre toda aquela gente, é ele o único que tem inimputabilidade social em nosso meio. Será justo? Não sei, mas parece-me que o direito de ter casa, de alugar cômodos ou casa de pensão, devia ser conferido pelo governo, como um privilégio de recompensa, somente aos inválidos da pátria, que já não possam trabalhar, ou às viúvas dos militares, dos artistas e dos filósofos, que se tenham sacrificado em nossa honra e morrido na pobreza. Que diabo! Não vale a pena fazer propaganda de imigração para termos belos malandros que ensinem papagaios a falar.